Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus, episódio 17. O banquete com os pecadores. Baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 13, Marcos, capítulo 2, versículos 15 a 17 e Lucas, capítulo 5, versículos 29 a 32. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa, e era grande o número de cobradores de impostos e de outras pessoas que estavam com eles à mesa e reclinaram-se com Jesus e com seus discípulos. Vendo isto, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: Por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Ouvindo isto, Jesus respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Porém, ide aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. Comentários. Em Cafarnaum, ou Vila de Naum, cidade ao norte do Mar da Galileia, próxima a Betsaida, cidade natal de Simão Pedro, e próximo à Estrada do Mar, importante e estratégica rota que, passando por Cesareia Marítima, um importante caminho que leva os caminhantes ao Egito e ao Líbano, muito já se tinha provado do gostinho de paz que o amado Mestre Jesus tinha ofertado. A cura da sogra de Pedro, exorcismo de espíritos obsessores em famílias ou na sinagoga, a cura de um paralítico e do filho de um oficial romano eram apenas as primícias dos frutos de um reino que se anunciava, o reino dos céus. O amado Mestre Jesus estava agora convocando discípulos para continuar sua mensagem. Ele conhecia não apenas aqueles que simpatizavam ou seguiam os ensinamentos de seu primo, o profeta João Batista. Ele conhecia o bom potencial daqueles que poderiam ser fértil solo para as suas sementes celestiais do Evangelho. João, o Batista, já havia ensinado que ele não era o caminho que leva de volta à casa do Pai. Ele era apenas uma seta, era apenas um profeta. Jesus fez o convite pessoal a diversos discípulos, e a outros que pediam para segui-lo, ele recusou, como no caso do endemoniado gadareno, que, apesar de estar entusiasmado pela própria cura, não tinha condições emocionais ou espirituais de compreender os ensinamentos e as leis morais demonstradas pelo doce Rabi da Galileia. Marcos, capítulo 5, versículos 18 e 19. Todos aqueles de alma sensível, ao conhecer Jesus, sentiam-se transportados para uma dimensão superior, onde não há falsas necessidades, onde não havia espaço para desejos fúteis e transitórios, apegos ou perturbações desnecessárias. Porém, nem todos tinham a persistência, a determinação de levantar-se após a queda moral ou de lutar e resistir contra as próprias tentações e condicionamentos infelizes. Assim, voltavam ao coma letárgico das sensações, renunciando ao despertar dos sentimentos. Era a estes bravos homens e mulheres de boa vontade que o amado Mestre Jesus buscava como seus talmide, isto é, aprendizes e discípulos. Quase todos ainda se encontravam presos em degraus básicos da existência, preocupados em fugir do sofrimento e da necessidade, buscando satisfazer as carências do corpo pelo pão, pela roupa, pelo abrigo, pelo afeto de familiares ou de amigos.
Mas aqueles que já tinham o potencial de ouvir o chamado da fome e sede pelo infinito amor de Deus e de suas harmoniosas leis de fraternidade e de serviço, era a estes que o meigo Jesus buscava pessoalmente. Conta a tradição que dos diversos discípulos, o amado Mestre Jesus convidaria a 12 para serem apóstolos, isto é, enviados, embaixadores e representantes de seus ensinamentos. O número 12 faz menção às 12 tribos de Israel. Mateus, capítulo 19, versículo 28, e Lucas, capítulo 22, versículo 30. Uma forma de anunciar a restauração, em tempos de dominação pagã romana, do celebrado reino unificado de Israel em torno do Deus único. Mateus Levi, um coletor de impostos, terceirizado servidor dos imperialistas romanos, que cobrava os tributos se servindo de uma polícia especialmente preparada e armada para intimidar qualquer resistência a pagar o tributo ou inadimplência, às vezes retirando de forma violenta ou através de falsas acusações. Lucas capítulo 3, versículo 14. Mateus Levi, após cair em si mesmo e reencontrar-se com a paz de seu coração, animado e sequioso por mais consolo espiritual, convida o meigo nazareno a fazer-se presente em sua morada, onde convidaria amigos, também coletores de impostos, para que estes possam ter a experiência do convite libertador do Evangelho. Talvez alguns destes pudessem encontrar a saída do labirinto dos tormentos da usura e da avareza, assim como ele, Mateus Levi, estava por sair. Mateus Levi desejava transmitir as mensagens de libertação aos seus amigos. Mas será que a necessidade deles era igual à sua? Será que uma experiência espiritual pode ser transmitida boca ao ouvido? Ou seria uma experiência intransferível, fruto de uma necessidade pessoal? Talvez num banquete material para alimentar o corpo, apareça espaço para um banquete espiritual a fim de alimentar as carências da alma. Novamente, aparece o símbolo da casa como local de transformação, renovação ou celebração do novo. A casa e Mateus Levi seria o palco onde se comemoraria o renascimento espiritual do publicano. A casa de Mateus Levi fala sobre quem ele é ou no que ele se transformou ao longo do tempo. Fala sobre o que ele pensa, no que ele acredita e em que direção ele planeja caminhar. Mas agora tudo seria diferente, pois Jesus, cujo nome significa cura ou salvação, estaria entrando em sua casa para sacramentar seu renascimento espiritual. Parte do povo o seguiria até a casa, mesmo que não entrasse para se regozijar com o repasto. Os fariseus, conhecedores da letra mosaica, não fariam questão de entrar na casa destes transviados da lei, mas poderiam observar de longe o que se passava. Nos tempos antigos, ao redor do Mediterrâneo, como a Grécia, Roma, Israel e Fenícia, era costume alimentar-se quase que deitado em divãs apropriados. Alimentando-se após limpeza adequada das mãos, o conforto permitia desfrutar dos prazeres do estômago. Mas o Mestre Jesus não estava preocupado com alimentos ou temperos. Sua missão era alimentar almas esfaimadas pelo reino de Deus, mesmo que fosse apenas a alma de Mateus Levi em meio aos seus colegas publicanos. Na cultura judaica, assim como na cultura mediterrânea, não havia utilização de talheres como garfo, faca ou colher. Após a limpeza das mãos, todos compartilhavam do alimento disposto na travessa ou panela, colocando a mão e daí para a boca.
Isto era uma grave transgressão para os fariseus, compartilhar do mesmo alimento com impuros pecadores. Os fariseus, amantes da letra mosaica, mas distanciados do espírito renovador da Torá, fantasiados de alvas vestes e gestos e performances calculadas, quase teatrais, passam a criticar indiretamente a Jesus através de seu anfitrião e pares, todos odiados coletores de impostos e servos do fisco romano. No texto em grego, a palavra utilizada para pecadores é amartolos, ou seja, transviados do reto caminho. Não se tratava de criminosos, delinquentes ou foras da lei, e sim aqueles que eram considerados indignos, impuros e indecentes por uma elite que detinha o poder de interpretar os textos escritos da Torá. Aqueles que pensam diferente, que agem diferente do status quo, ainda que não atentem contra a vida ou contra o bem-estar coletivo, podem ser taxados de errados e ser separados da sociedade como párias ou escória, sem voz e sem vez. Foi assim no passado com escravos, gente simples do povo, mulheres, crianças e idosos. Não seria diferente numa sociedade teocrática e que alimentava, ainda que escondido, ódio dos invasores romanos e de seus colaboradores. Em resposta à ironia dos fariseus, que tentavam desqualificar o amado Mestre Jesus através da associação com os odiados coletores de impostos, o mestre galileu responde utilizando um jogo de palavras, instrumento pedagógico comum em sua retórica e oratória. Todos sabiam que o significado da palavra fariseu era puro, santo. Logo, ao dizer que não era os sãos, puros, que precisavam de médicos, e sim os doentes, ele arremata ao asseverar que não veio convidar os santos, e sim os pecadores. Este trocadilho em sua própria língua deve ter feito irritação nos ouvidos, neurônios e no duro orgulho dos puros e santos fariseus. Jesus traz uma grande novidade aos homens. O reino de Deus não se conquista através de roupas, atos, palavras, gestos calculados ou aparências condicionadas, como os fariseus faziam, nem através do sacrifício de sangue animal, como se fazia desde os tempos de Moisés. O reino dos céus era conquistado através da misericórdia, fruto da reflexão, da decisão e da ação sensata do coração. Diante do exposto, como está nossa fome e sede pelo infinito amor de Deus? Estamos saciados de sensações ou de teorias materiais que anestesiam nossa sensibilidade existencial? Estamos empanturrados com quitutes comportamentais que nos afastam da convivência com o nosso próximo? Estamos nos tornando fariseus, classificando nossos irmãos de humanidade como transviados, equivocados ou errados? Estamos polarizando a existência entre aqueles que estão do nosso lado e aqueles que estão do outro lado? De que lado ficaria Jesus? Ao lado dos puros ou impuros? Dos certos ou dos errados? Ao lado dos santos ou pecadores? Temos mais fome de mundo ou do reino do Pai? De servir ou sermos servidos? De compartilhar ou usufruir?